Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre formas de atrair dinheiro. Pois é. Será que vai ser mais um vídeo que fala o basicão ou vamos ter revelações? Não sei. Estou curiosíssimo. Mas antes, se você quiser saber de cursos e ter aulas gratuitas, já falando nessa parte financeira, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Eu te dou um link para você se inscrever, você vai receber por e-mail as aulas e cursos, mini cursos, né, já disponíveis, e sempre que tiver um novo, você vai receber mais um e-mail de atualização com os links. Então, dá uma olhadinha aqui, vê se te interessa aí, vamos lá. Então, tô curioso, vem comigo. Você comentou que você começou a estudar prosperidade e aí você começou a buscar essas pessoas que tinham esse toque de Midas, que Sim. tudo que tocava gerava, funcionava, fluía. Quais pessoas que você conheceu nessa sua jornada em que você meio que tentou modelar, ou seguir os passos, ou tentar entender os caminhos daquela pessoa? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece aqui, que tinha esse toque de Midas, que era quem? O Gasparetto. Uhum. O Gasparetto, o toque de Midas, o que é? Você encosta, vira ouro. Sim. O Gasparetto, ele fazia isso, inclusive com pessoas. Sim. Porque ele escolhia uma pessoa, ele falava, você vai tocar o piano lá no meu show. É. Aí o Áureo Corrá explode no Brasil inteiro e no mundo. O Wagner Borges também, mesma coisa, se unem ali. Né, os eventos, a rádio, o programa de TV, tudo que ele fazia fluía dessa forma. Então ele é uma pessoa que é uma referência, Sim. é um modelo que eu tenho. Mas durante a minha vida eu encontrei outras pessoas que também tinham essa aura, que tudo que montei, resolvi montar a pizzaria. Bombou, deu tudo certo, ficou incrível. Não, fechei a pizzaria, montei um outro negócio, também deu certo. Que pessoas que você encontrou que te serviram, te inspiraram de exemplo nesse sentido de ter essa prosperidade na ponta dos dedos, em que a pessoa conseguia escolher prosperar e isso acontecia? Excelente pergunta, hein? Parabéns, Ale. Eu acho que foi um conjunto, né, Ale? Eu acho que assim, eu acho que uma das coisas, daqui a pouco até vou falar do Gaspa também, que eu acho que também é uma referência, mas eu acho que a primeira grande sacada da minha vida financeira e da minha vida em questão, porque a primeira coisa que a gente tem que separar, existem duas coisas que são muito importantes, o pessoal que está nos assistindo entender, e até nós. Prosperidade não é ter dinheiro apenas. Uhum. Isso é Exatamente, excelente. muito importante. Prosperidade financeira é ter dinheiro fluindo. Prosperidade pode ser amor, pode ser prosperidade nos amigos, tal. Porque Pode ser paz. pode ser paz. É. Porque prosperidade, na verdade, é você ter a vida que você quer e fluir com ela. E isso é prosperidade, né? A prosperidade, ela está muito ligada à nossa missão de vida. Né? Nós viemos aqui para crescermos. Exato. Então, quando a gente entende isso, isso é muito legal. A partir dali, cada um escolhe uma área para atuar em primeira ordem. A primeira área que eu quis foi dinheiro. E hoje é muito legal, porque eu falo assim, qual é a coisa mais fácil dessa vida? Dinheiro. Meu, dinheiro é uma coisa que eu acho assim, estala o dedo e acontece. Ah, mas... Nós vamos falar da mente bloqueada, porque eu tenho certeza que vai ter gente escrevendo no chat. Não, porque não é, porque você isso, porque você aquilo. Calma. Calma que eu vou provar por A mais B hoje que dinheiro é a coisa mais fácil da vida. Nós vamos fazer nesse bate-papo nosso. Só que o que acontece? Como que eu fiz isso? Eu comecei a crescer profissionalmente com o tarô. Eu saquei que assim, eu comecei a jogar tarô profissionalmente aos 14 anos. Mas a consulta de tarô é só uma consulta de tarô. E não adiantava, eu falava, poxa, mas é uma consulta aqui, eu ganho esse dinheiro. É uma consulta ali, eu ganho esse dinheiro. Mas se eu quero atingir um grau financeiro alto, eu não vou conseguir. Até os meus 19 anos estava tudo bem. Até os meus 21, estava tudo bem. Só que dentro desse processo, mesmo assim, o adolescente ele quer mais dinheiro. Então o que eu fazia? Naquela época, quando eu atendia pessoas que estavam com a empresa quase falida, ou estava muito mal das pernas, eu fazia o quê? Vamos fazer um negócio? Deixa eu fazer uma coisa para você. Eu trabalho para a sua empresa, colocando técnicas energéticas na sua empresa, e aí a partir dali, se você ganhar em um mês e eu aumentar o teu faturamento em
pelo menos 20%, você me paga. Se não acontecer, você não me paga. É uma bela sacada, hein? Uma ótima sacada, né? Se realmente der certo. Ué, você não tá me pagando. Porque tá em cima do resultado, literalmente, não é? Se eu fizer, você me paga. Se você não fizer, você não me paga. E quantos eu fiz? Todos eu ganhei. Consequentemente, o meu dinheiro, ele fluía muito bem. Mas eu não tinha visão de prosperidade. Eu tinha uma mente que a gente chama de mente sonhadora. Eu comecei a ganhar muito dinheiro aos 19 anos. Mas com 21, veja você, eu não tinha dinheiro para pagar uma ambulância. Porque a mente sonhadora é o dinheiro que entra e vai embora. Porque ela é motivada pela ansiedade. Tá? Então, isto foi como eu já comecei a entender como funcionava o dinheiro. O dinheiro, ele é uma técnica que você, ao trabalhar o teu alto valor, você começa a agregar ele. É por isso que tem algumas pessoas que tudo que tocam vai virar ouro. Você entende? E aí... Olha só, achei que ele ia falar de outras coisas. Ele cita o alto valor, quer dizer, quanto mais você... Isso não tem nada a ver com arrogância, com vaidade, mas é você olhar para si mesmo, se enxergando importante, dando, de fato, uma noção de dignidade pessoal. Isso, né, eu não esperava que ele ia falar isso, mas faz sentido, porque até que ponto uma pessoa que ela vive se achando inferior, medíocre, como é que o dinheiro vai entrar na vida dessa pessoa? Ok, tem casos ali que às vezes recebe uma herança ou ganha eventualmente um prêmio num sorteio, mas também vai embora logo, entendeu? Mas realmente você ter essa noção, aumentar o seu alto valor, aumentar a sua estima de modo geral, que isso se traduz em um retorno financeiro, foi inesperado, mas pensando bem faz muito sentido, né? Aquilo já me dava uma base. Aos 21, eu entendi que assim, eu tinha que sair daquele ciclo de pega um dinheiro numa mão e dá na outra, pega o dinheiro numa mão e dá na outra. Quantas pessoas vivem isso até hoje? Essa é uma coisa extremamente comum. Comum, a pessoa pega, ganha dinheiro, vai. Ou ela começa a crescer financeiramente, ela cai. Ela começa a estar bem. Nossa, a empresa está ótima. Ela briga na empresa, ela briga com o chefe, ela briga com o funcionário, ela briga com o sócio, ela briga tudo. Vive uma guerra. Por que isso ocorre? Isto é típico da mente sonhadora. Não, e tem uma coisa que eu vi, só uma coisa que eu me lembrei aqui essa semana, eu vi uma frase que eu achei bem legal. Quando a pessoa muda, ganha mais, dobra o salário que ela ganha, mas ela dobra o padrão de vida, que ela continua um escravo da mesma forma, só que com uma cela maior. Achei interessante essa questão, né? E isso faz sentido. Então, ganhou por um lado, gastou tudo por outro, você continua escravo, você continua dependente, né? Que é um dos 3 tipos de mente. Então o que acontece? A mente sonhadora, ela faz isso, e eu também vivenciei isso. Só que na hora que eu comecei a entender como funcionava o dinheiro entrava muito rápido, mas ele saía muito rápido. Aí eu falei, não dá, né? E aí? E agora? Não deu para comprar o meu celular? Tudo bem que minha avó faleceu, mas não deu 2 semanas eu já estava com o celular. Por quê? Porque eu queria mostrar, o dinheiro é rápido, o dinheiro era fácil, mas eu não era próspero. E aí eu comecei a procurar pessoas que eu atendia. Porque com essa história de atender clientes e começar a fazer eles ganharem dinheiro, rapidamente eu comecei a atender grandes clientes. Então, o que eu posso falar de nomes aqui? Né? Nomes como a maior colecionadora de Napoleão do mundo. Se alguém quiser, procure lá. Foi minha cliente. Uau. René Berrar. Era minha cliente. Era uma das minhas clientes. Cooper Rodia. Entendeu? Presidentes da Cooper Rodia. Eram meus clientes. Que bom. Eram os meus clientes. Entendeu? Eu tinha clientes. Lamy Light. Eram meus clientes. Grandes baladas que tinham. Eram meus clientes. Como é que você fez para chegar nessas pessoas? Eu não chegava. Um indicava o outro. É muito rápido. Ah, tá. Uhum. Um indicava o outro. E detalhe, sabe qual foi a minha técnica na época do tarô? A técnica mais bonita que eu tinha naquela época. Como que eu conseguia lotar minha agenda? Simples, muito fácil. Eu ia num salão de cabeleireiro, escolhia, lógico, bairros muito legais de São Paulo, chegava lá, falava com a recepcionista, falava assim, por favor, posso falar com o gerente aqui? Tá, eu tô querendo dar de presente aqui, de graça, tarô para todo mundo. Eu jogo tarô, eu jogo. Mas como assim de graça? Não, eu não quero cobrar nada, eu quero dar de presente. Se eles gostarem, eles me indicam.
Aí sempre um ouvia esse papo, tal, uma negava a outra. Não era uma época que hoje tem tanto esse caça às bruxas. Naquela época, gente, tarô, todo mundo queria, entendeu? Aí você pega um cabeleireiro, se arrasa na consulta. O que acontece? Ele ama, fala pro amiguinho. Aí o amiguinho vem, joga com você. Aí a amiguinha vem, joga com você. Daqui a pouco eu jogo pro salão inteiro. Mulher sentou, homem sentou num salão de cabeleireiro, sua vida está ali, né? Então você conta tudo pro seu cabeleireiro. E ele falava, eu tenho um tarólogo que é incrível. E foi assim que eu fui crescendo. Essa foi a minha realidade. Não, mas foi uma baita sacada, porque a nossa audiência que está assistindo aqui... Tá aprendendo na tem prática. 3 mil, 4 mil pessoas que devem ter... Não, no sentido de sacada, tá sendo um vídeo bem legal. Ele tava colocando uma visão empreendedora bem diferente, né? Tem umas 1000 que já tentaram a vida na cartomancia em algum nível. Gente, É. não, aí que tá. Não, mas você foi gênio nessa estratégia. Eu acho que em todas as estratégias, porque eu fui aprender, foi o que eu falei, prosperidade financeira, ganhar dinheiro, não é uma questão de sorte. Não é uma questão de sorte, não é uma questão de Deus. Não tem um velho sentado lá em cima num trono falando você vai se dar bem, você vai se dar mal. Isso não existe. Na verdade, Deus, para quem é espiritualista livre como eu, para nós é o átomo. Para nós é o tudo. Então, quer dizer, não tem nome. Então, você imagina, Deus dá um poder para você todos os dias igual do que para mim. Só que você sabe usar alguma coisa, eu sei usar em outra e tá tudo bem. Só que quando você aprende a usar, a coisa funciona de uma tal maneira que é absurda. Então, o que acontece? Quando eu pensava naquele processo, eu estava usando isso. Eu estava usando o meu poder de ação, eu estava usando a minha referência. Porque a primeira coisa, quando me falaram de tarólogo, tarólogo não é profissão de gente, tarólogo nunca vai ter nada, tarólogo vai ser sempre um pobretão, tarólogo não ganha nada, tarólogo... E não é real isso. Não é real. Eu sou prova viva disso, que assim, a minha vida inteira foi prosperidade perante não só o tarô, e hoje, que eu nem atendo mais, né, eu não atendo mais, desde 2021 eu parei de atender, entendeu? Deixando aí uma fila de mais de 1.300 pessoas, 1.378 pessoas estavam na minha fila de espera. Caramba. Entendeu? E eu falei, não vou mais atender porque não dava. Enfim, daqui a pouco eu conto sobre isso. Mas o que acontece? Tem pessoas que estão ali travadas, né? Mas voltando ao que a gente estava falando, o que aconteceu? Eu fui lá, atendi. Eu atendia clientes, eles me indicavam. Melhor conceito boca a boca. Melhor pessoa. Então, chega uma hora que você chega numa pessoa. Então, por exemplo, eu fui atender a família Chedid. Pô, a família Chedid é a família que foi lá e fundou o tênis clube. Bom, quem está lá no tênis clube? Aquele. Aí você conhece um, aí você conhece outro, aí você conhece outro. E eu fui consultor durante 1 ano e 8 meses da família mais rica do país. Cheguei a ser consultor disso. Então, o que acontece? A partir dali, a coisa tomou uma proporção muito forte. Muito forte. Em 1998, dos 10 homens mais ricos do mundo, 3 eram meus clientes. Caramba! Entendeu? Então, você fala, opa, como assim, Daniel? Então, tudo isso foi somando. E aí vem a grande sacada. Toda essa galera, toda essa galera tem 3 visões muito claras. 3 tipos de mente. Uma que eu chamo de mente bloqueada, uma que eu chamo de mente sonhadora e uma que eu chamo de mente próspera. Todo mundo vê a mesma coisa, todos eles, e ao mesmo tempo você tem uma característica. Todos eles seguem passos exatos, que se você colocar no dia a dia, você percebe. Eu coloquei isso como uma técnica minha, que são as 3 mentes do dinheiro e 8 passos para o dinheiro. Ou, hoje, 8 passos para a prosperidade. Eu criei uma técnica analisando isso. Além do que, além de todo esse pessoal que eu conheci, tinha uma série que chamava Os Milionários. Exatamente, Os Milionários, passou na Band durante um bom tempo. E aí o que ele fazia? Ele contava a história de pessoas que tinham enriquecido nesta encarnação. Muito legal. Pessoas que tinham enriquecido aqui. Então, por exemplo, um dos principais restaurantes de Paris e mais luxuosos de Paris, o rapaz era morador de rua. Caramba. Ele era morador de rua e a vida dele muda.
Você entende? Então ele começa a contar essas histórias. E aí eu começo a procurar histórias de pessoas que também enriqueceram, de pessoas que também conquistaram. E você vai ver que todas elas têm a mesma afinidade. Teve até depois um grupo que vendia num site, nem sei se eles existem mais, mas que eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram e incluíram, que eu comprei, que era o meu sucesso, eles incluíram só pessoas, histórias de sucesso. Então, quando você começa a ler a história dessas pessoas, você começa a entender. Não é ler a história de um, mas é ler a história de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Aí você fala, peraí, mas aqui é coincidente com aqui. E aqui é coincidente com aqui. Aqui é coincidente. Nossa, mas por que tem tanta coincidência? E aí você olha para a tua vida e fala assim, mas eu não faço isso. Então você não vai ter, né? Porque se todo mundo que tem faz isso, daí nasce o Midas, entendeu? Daí nasce essa coisa do tocar e virar ouro. Muito legal o vídeo, né? Deixou um gostinho de quero mais, né? Inclusive, vou deixar o link aqui do episódio completo lá do Paranormal Experience. Inclusive, se inscreva lá. Cara, muito bom, muito interessante. E assim, primeiro, essa questão de hábito, esqueça esse negócio de tomar banho gelado, tá? Isso é para vender, para acordar cedo, isso é tudo besteira. O que ele fala ali, acho que é muito sério. Pena que ele não citou tudo que, né, todos os passos, mas com certeza, ó, ele falou dessa questão de você ter a vida acertada, ter os passos conscientes, tem muito a ver com o processo da organização. Toda pessoa organizada é rica e milionária? Não. Mas quase todos os milionários, bilionários, têm uma vida organizada. Esse negócio de, eu tenho uma vida desregrada, eu faço as coisas que na hora que me der na telha e não sei o que, não funciona geralmente tão bem assim. Claro, existem momentos que você pode deixar para a tua criatividade, não quer dizer que a pessoa é um robô, não quer dizer que a vida dela é como se fosse morar num quartel, que é tudo assim rigorosamente preciso, não necessariamente, mas você ter clareza de onde você vai chegar, do que você quer fazer. E o bacana que ele citou, eu queria até frisar e complementar, que a prosperidade tem que ser, especialmente se for a prosperidade evolutiva. Porque ganhar dinheiro não é prosperidade. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, são infelizes, são melancólicas, são vingativas, entendeu? Tem uma cabeça pequena. Ah, mas tem dinheiro. E daí? Evolutivamente falando, continuam pobres ou até mesmo miseráveis. Então a prosperidade é você, como ele mesmo citou, é você se unir ao seu propósito de vida. O que é o propósito de vida? É você justamente poder trilhar o caminho que você precisa. E a prosperidade é como os orientais mesmo colocam, especialmente no conceito de Ikigai, que é você desempenhar uma coisa que você é boa, desempenhar uma coisa que o mundo precisa, sabe? Você poder ser pago por aquilo e você também contribuir com a sua visão, com o seu tijolo na construção do mundo. Portanto, quando você lida com o dinheiro, com a prosperidade, o dinheiro ele faz parte. Mas, se você é um indivíduo que sente culpa do tipo, olha, eu acho que ganhar dinheiro é errado. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com a evolução da consciência. Besteira. Tá errado. Dinheiro faz parte da evolução, é um processo de energia. Se você se sente culpado, pensa sobre isso, trabalhe esse assunto. Porque, imagina, você começa a fluir dinheiro e aí de repente a pessoa começa a se travar. Fala, não, mas tá errado, eu tô ganhando muito dinheiro, tá sendo muito fácil. Não. Eu tenho que ser mais modesto, eu tenho que ser mais humilde. Pronto, começou a dar os problemas. Então, prosperidade evolutiva também é ganhar dinheiro. Também é. Eu, por exemplo, analisei muito tempo a questão do dinheiro. Falei, eu ganho para viver, para sobreviver, não me importo. Mas eu faço o que é prioritário para a minha evolução. Eu estudo, eu dou aula, eu divulgo, eu faço isso, faço aquilo. Passei anos, décadas assim pensando nisso. E em subemprego, e não importa. O negócio é que eu estou fazendo aquilo que é aquela escolha entre o ser e o ter, eu prefiro o ser. Eu nunca me importei com ganhar dinheiro, mas veja, de repente você muda e fala, olha, peraí. Não é a questão do ser ou ter, mas é de entender que a prosperidade, ela caminha de mãos dadas com o desenvolvimento pessoal. Por que não? Não é errado isso. No fundo eu ainda achava. Agradeço muito a uma amiga que me deu um livro que contribuiu muito nesse sentido, de entender que a evolução caminha com o desenvolvimento tanto íntimo quanto financeiro.
Precisa sempre ser assim? Não, mas não há nada de errado que a coisa flua dessa forma. Entende? O próprio Valdo Vieira, que é alguém que eu estudo, né, estudei muito em relação às experiências fora do corpo, ele mesmo falava, ó, primeiro faz teu pé de meia, depois você vai pensar na evolução. Eu nunca concordei muito, falei, acho que ele está meio equivocado, eu vou caminhar com as duas coisas juntas, se der para ganhar dinheiro, eu ganho, se não, mas no fundo ele estava certo. Faz o teu pé de meia, que aqui que eu fazer o pé de meia, né? Tem uma folga financeira para te propiciar aquilo que você precisa. Porque você fala, não, eu quero comprar um livro, pô, não tem dinheiro. Pô, eu queria fazer tal curso, pô, não tem dinheiro. Então, coisas prioritárias na sua vida que iam agregar para você, você não consegue. Por quê? Porque falta esse recurso. Quantos livros eu já babei e não pude comprar porque não tinha dinheiro? Quantos cursos eu quis fazer e não pude porque não tinha recurso? Porque, para mim, dinheiro era lá, terceiro valor, não estava nem, né, tava nem aí para isso. Eu queria fazer outras coisas, mas tinha momentos que aquilo faltava. Então, eu não acho que a pessoa precisa literalmente só pensar em dinheiro e depois pensar no resto. Dá para levar as duas coisas, mas não menosprezar. Porque a prosperidade, quando ela vem junto com a parte financeira, e você é uma pessoa coerente, uma pessoa ética, uma pessoa bem intencionada, você tende a acelerar mais, você tende a crescer muito mais, você tem oportunidades que sem o dinheiro você não teria. Então, acho que o recado maior desse vídeo não é se você entrou aqui apenas para saber como ganhar dinheiro fácil, você entende que não é esse o viés, não é essa vibe, nem que eu, nem que ele falou. Mas como é que você usa os teus recursos íntimos para crescer de modo por atacado, em todos os viés, inclusive a parte financeira. Então vamos abrir as portas da prosperidade, vamos abrir as portas da ajuda mútua, por quê? Porque assim a gente consegue crescer e ao mesmo tempo propiciar também com o dinheiro, quando bem utilizado, para o crescimento de outras pessoas. Lembre-se, dinheiro é energia. Quem não sabe lidar com esse tipo de energia vai ter problemas, vai ter até mesmo a antiprosperidade. Ou como ele citou do jeito dele, né, que a pessoa às vezes ela até perde. Ela perde potencial, perde dinheiro, perde oportunidade, perde tudo, porque começa a brigar na empresa, aquilo que dá certo a pessoa dá um jeito de estragar. Portanto, a prosperidade é esse foco não em ganhar dinheiro, mas em crescer, em fazer o seu propósito se abrindo para o dinheiro que pode vir agregar, somar e multiplicar os seus resultados. Multiplicar. Do jeito certo, dinheiro atrai dinheiro. Mas atrai não porque você apenas quer ficar passeando e tomando água de coco embaixo da palmeira, não. Mas porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você produz, mais você ajuda, mais você cresce, mais você se desenvolve e assim a roda da prosperidade, do crescimento pessoal e da fraternidade se amplia cada vez mais. Então, dinheiro é ferramenta, mas também dinheiro pode ser o grande assediador, ou seja, o grande obsessor, a grande ideia fixa que derruba uma pessoa. A maioria pensa muito em dinheiro e pensa mínimo na evolução. Se você conseguir conjugar os dois, a autoevolução e a heteroajuda, quer dizer, a evolução pessoal e a fraternidade com os outros, o dinheiro vai, com certeza, fluir na tua vida de modo abundante. Mas não porque você simplesmente merece, mas porque é parte integrante do teu trabalho de desenvolvimento e do seu propósito aqui na vida humana. Se você também quiser ter uma prosperidade maior no sentido de crescimento mais abundante, convido você a fazer o curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Eu vou te ensinar a você sair do seu próprio corpo de modo consciente e lúcido. E detalhe, falando em dinheiro, o curso é baratíssimo. Mas veja, você pode ter essas experiências e perder o medo da morte, pode reencontrar eventualmente parentes falecidos, conversar com o seu mentor ou com o seu amparador, você pode ter memória de vida passada, você pode ter tanta coisa. Só de comprovar que a morte não existe, acabar com esse medo, já o curso já deveria valer uma fortuna e vale uma bagatela. Para quê? Para acessar o máximo de pessoas possíveis. Então é um curso assim maravilhoso, eu reuni os maiores autores nacionais e internacionais. Temos duas modalidades, o módulo completo, que tem a 100% de aula, é ao vivo comigo, toda terça e quinta às 20 horas. Se perdeu ao vivo, não fica desesperado, você vai ter o curso gravado para você assistir depois também. E temos o módulo expresso, então não são 75% das aulas, quer dizer, ele é mais curto,
com as aulas prioritárias, tudo gravado e você assiste no seu ritmo. Porque no módulo completo vai levar 2 meses e meio para acabar o curso. A pessoa fala, eu não quero esperar 2 meses e meio, eu quero ir no meu ritmo, eu quero acelerar. Então você vai fazer a inscrição e vai poder ver no seu ritmo, 2, 3 aulas por dia, sei lá. Mas não é só ver, é ver, entender e ir aplicando e vendo os resultados que vão dar na tua vida. Não posso garantir que você vai ter uma experiência, mas com a técnica, com a consistência e a repetição necessária, você pode ter voos extraordinários. Então, é uma forma também de ajudar na prosperidade das pessoas. Alexandre, você não dá esse curso de graça? Porque é uma troca. E principalmente é um posicionamento. Se eu desse de graça, eu vou ver quando dá, a pessoa não se engaja. Mas quando ela paga falando, eu quero, isso aqui é para mim, eu vou me desenvolver. Ela está se posicionando, eu quero isso. Pessoas posicionadas que queiram ter experiências fora dos 5 sentidos, experiências magníficas. Esse é o ponto. É esse posicionamento e que nessa troca eu também vou poder doar o meu tempo, que é escasso, para que a gente possa ter aí um entrosamento excepcional, tá certo? Então, convite para você também está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Dá uma olhadinha lá, vê se te interessa aí, se inscreva, faça parte desse grupo. Então é isso, eu fico por aqui. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias prósperas para vocês. Até a próxima, valeu!